Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Adriane e hoje nós vamos ver um assunto novo, né, que está relacionado dentro do capítulo 7, que o nome desse capítulo é Fenômenos Naturais, tá? Mas antes que a gente vá iniciar esse novo conteúdo, a gente vai relembrar e fazer uma espécie de revisão, né, sobre os conteúdos que já havíamos estudado até o presente momento. Então, nós estudamos sobre a atmosfera, camadas da atmosfera, camada de ozônio e efeito estufa. Quando a gente fala de atmosfera, a gente fala dos gases, né, que compõem aí a atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera ela é composta por diferentes gases e que o gás que está em maior quantidade é o gás nitrogênio, né, e cerca de 78%. Em seguida, nós temos o gás oxigênio, com 21%, o gás carbônico com 1%, e os outros gases, que são especificamente mais os gases nobres, né, que a gente viu em sala, principalmente o hélio e o neônio, correspondendo aí a 0,03%. Esses gases, eles têm diversas funções, né, onde a gente vai ter a sua importância, e dentre todas que nós estudamos em sala, vou recordar aqui, né, relembrar vocês de algumas. O nitrogênio, ele é super importante por causa da composição do DNA, então ele está lá na estrutura do nosso DNA, né, que é a nossa base, então ele é extremamente importante. E aí nós vimos o ciclo do nitrogênio, vimos que as bactérias, né, as bactérias nitrificantes são aquelas bactérias que conseguem fixar o nitrogênio e fazer a incorporação desse nitrogênio nas plantas, né, nas raízes das plantas, e com isso nós podemos ter o nitrogênio, porque nós sabemos que, apesar desse nitrogênio estar presente em grande quantidade, nós não conseguimos colocar o nitrogênio para dentro do nosso corpo no processo de respiração. Nós temos que utilizar da alimentação para poder colocar esse nitrogênio para dentro do nosso corpo. O gás oxigênio, extremamente importante para a respiração celular. Nós vimos que nós e os animais, né, entre os outros animais, precisamos desse gás oxigênio para poder sobreviver. E este gás nós não produzimos, né? Nós temos aí que as plantas e as algas, elas são os seres vivos que realizam esse processo chamado de fotossíntese, que resulta, ou seja, que leva à liberação de gás oxigênio na atmosfera. E esse gás livre aí na atmosfera, a gente faz o quê? Inala, né? Coloca para dentro do nosso organismo. Vimos, entre outras características do oxigênio, que ele é um gás que ele é extremamente reativo, responsável pelo processo de combustão, tá? E o gás carbônico, ele está extremamente, diretamente relacionado e é de extrema importância, né, no processo de respiração, como eu falei para vocês, né? O gás carbônico, ele vai estar lá no processo de fotossíntese. A planta, para poder liberar o oxigênio para a atmosfera, ela precisa realizar a fotossíntese. Então, ela precisa capturar o gás carbônico, né, mais a luz solar e água, para realizar a fotossíntese e liberar o oxigênio. Então, existe aí uma inter-relação entre gás carbônico e gás oxigênio. Além disso, o gás carbônico está relacionado com o aquecimento da Terra, né? Lá quando a gente tem a formação da camada de ozônio, né? O efeito estufa. Então, a gente tem que o gás carbônico ele é importante para isso. E esse gás carbônico, ele está presente na atmosfera, está se tornando um gás extremamente poluente devido ao seu excesso na atmosfera, tá certo? Vimos as camadas da atmosfera. Estudamos que existe a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera, que é onde a gente vive, onde há condições, né, habitáveis. Estratosfera, onde a gente vai ter a camada de ozônio, extremamente importante aí para a manutenção da temperatura da Terra, né? Na verdade, ela vai fazer uma filtração dos raios solares, né, que atingem a atmosfera. Para quê? Para que a gente não tenha uma intensidade maior do que já é, né, aí dos raios solares.
Vamos ter a mesosfera. Essa mesosfera é uma camada importantíssima para o quê? A destruição, né? Minimização do impacto dos meteoros que vêm lá do espaço. A termosfera, onde a gente vai ter aí os satélites, as ondas de rádio. E a exosfera, que é onde a gente já vai ter foguetes, né? Que é a camada ali que já faz a separação, ou seja, a delimitação aí entre, né, a atmosfera como um todo e o espaço. Aqui é só para relembrar vocês, galera, do que? Da camada de ozônio. A camada de ozônio é essa região esbranquiçada aqui, como vocês podem ver na setinha, né? Essa daqui, né? E aqui também, ó, vocês podem ver essa camada de ozônio. Essa camada de ozônio, eu acabei de falar nela, né? Mas o que que ela faz de fato? A radiação ultravioleta, né? Ou seja, o sol joga, lança seus raios solares. O Sol ele tem uma temperatura muito elevada, em mais de 5.000 graus Celsius. Na verdade, muito mais que isso, né? Mas essa temperatura, a intensidade, né, da temperatura dos raios solares, ela é muito alta quando vem para cá. Então, essa radiação ela é muito forte. O que que acontece? A camada de ozônio ela é um filtro, por isso que ela é chamada de filtro solar natural. Então, ela vai filtrar, ela vai pegar esse raio que vem de uma intensidade muito alta, diminuir a intensidade dele e fazer com que esse raio chegue aqui, né, no planeta Terra. Lá, né, para a gente não sentir um impacto muito forte e ter consequências ruins da intensidade desses raios solares, tá bom? E aí a gente tem o efeito estufa. O efeito estufa, ele trabalha associado, né, com a camada de ozônio, porque esse efeito estufa vai ser o quê? O fato de que esses raios solares ficam retidos na camada da atmosfera e se mantém uma temperatura constante, fazendo com que a Terra fique quente, né? Mais quente, como a gente vê, e que permite a nossa existência. Então, é um efeito natural, ele não é um efeito causado pelo homem, ele é um efeito natural e que tem sido intensificado, aumentado pelo homem, né, devido à poluição atmosférica, lançamento de gases que comprometem esse efeito estufa, ou seja, está aumentando. Se o efeito estufa ele fosse controlado, né, controlado naturalmente, a temperatura da Terra se manteria constante. Só que como ele está sendo aumentado, como consequência, a gente vai estar tendo o quê? Um aumento da temperatura. E por que que ele está sendo aumentado, professora? Porque a gente está lançando, a gente que eu digo, todos nós, seres humanos, né, estamos lançando lá para a atmosfera gases do efeito estufa, ou seja, mais gases para quê? Para prender, né, para aumentar a temperatura aí na atmosfera, tá bom? E como consequência, a gente vai ter a questão do aquecimento global, em que a gente tem o derretimento das geleiras, aumento do nível dos mares, entre outros acontecimentos. Agora sim, vamos falar aí da estrutura interna da Terra, os movimentos da litosfera, né, placas litosféricas, as evidências do movimento das placas tectônicas. Lá no sexto ano, nós estudamos a Terra e a sua estrutura interna. Vimos que o modelo mais aceito para a estrutura interna da Terra é o que considera a existência de três camadas: a crosta, mais externa, o manto, que é uma camada intermediária, e o núcleo, que é o que? Central. A crosta terrestre é a camada sólida que envolve a Terra. Nos continentes, ela é chamada crosta continental. Sob os oceanos, é chamada crosta oceânica. O manto é uma camada que se localiza logo abaixo da crosta continental, crosta terrestre, e faz limite com o núcleo. O núcleo é composto basicamente de ferro e níquel. Então, aqui tem uma estrutura que foi retirada do próprio livro de vocês, mostrando, né, a estrutura aí da Terra. Então, nós temos que a camada mais externa, nós chamamos de crosta terrestre, em que essa crosta aqui dos continentes, ela é chamada de crosta continental, e a crosta que está aqui embaixo dos oceanos, da água, é chamada de crosta oceânica, tá bom? A gente vai ter o manto superior, manto inferior, a gente vai ter o núcleo externo e núcleo interno.
A crosta terrestre e a porção do manto, que fica logo abaixo dela, formam uma camada de rochas sólidas, chamada litosfera, que significa esfera de pedra. A partir da superfície terrestre, sua profundidade é em torno de 100 quilômetros. A litosfera não é contínua, é formada pelas placas tectônicas ou placas litosféricas, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Então, aqui, ó, nós podemos observar, nós temos a camada mais externa, que é a crosta, e logo após seria um manto. Só que no finalzinho da crosta, no início do manto, nós temos uma região chamada de litosfera. Nessa região chamada de litosfera, é onde a gente vai ter o que chamamos de placas tectônicas ou placas litosféricas. E aí, só adiantando um pouco, essas placas tectônicas ou placas litosféricas são placas que o seu movimento é que vai ocasionar, levar lá aos fenômenos naturais. Quais são eles, professor? Fenômenos naturais, fenômenos que são causados pela própria natureza, né? Não tem ação direta do homem, não é causado por uma ação do homem. Então, quais são eles? Nós temos os terremotos, os vulcões, os tsunamis, tá? E esses fenômenos, eles são ocasionados, ou seja, eles ocorrem por quê? Porque nós temos o movimento das placas tectônicas ou placas litosféricas, ok? E essas placas tectônicas ou placas litosféricas ficam na região da litosfera, compreendendo aí o final da crosta terrestre com o início do magma, ou do manto, perdão, a gente tem o magma, né? E aí, os limites entre essas placas são falhas geológicas, onde a crosta terrestre é mais instável, Existem placas totalmente cobertas por oceanos, outras apenas continentais e outras que apresentam porções oceânicas e continentais. Seus nomes foram atribuídos de acordo com a localização geográfica. Então, nós temos aqui esse livro, essa imagem também é retirada do livro de vocês podem estar acompanhando. Então, vocês podem observar aqui, ó, essas setinhas, elas indicam que existe uma placa e as setinhas indicam o movimento dessa placa, tá bom? Então, se as setinhas aqui, ó, estão indo no sentido contrário, tá? Essas setinhas aqui, elas estão indo no mesmo sentido. Nós vamos ter, depois da prova, uma aula especificamente para falar sobre o movimento dessas placas, né? O que dá o movimento, qual o resultado, se elas vão para o mesmo sentido, se elas vão para sentido contrário, tá? E aqui a gente pode olhar, o Brasil se encontra aqui nessa situação, e nós temos a placa sul-americana. Então, qual é a placa, professora, tectônica que está presente em nosso país? A placa sul-americana. Certo, professor, então a gente tem essa placa. Por que a gente não tem esses fenômenos, né? Esses fenômenos naturais tão fortes que causam tamanha destruição, como a gente vê aí, né, em outros países? Porque a placa, nós estamos localizados, se vocês observarem, ó, aqui é o início, o centro da placa, e aqui é a extremidade. Esses fenômenos, eles acontecem quando essas cidades, essas regiões, elas estão nas bordas, ou seja, no final das placas tectônicas, tá? Como nós estamos no meio, no centro, não é que a gente não tenha, a gente tem, porém, não é com uma intensidade tão forte ao ponto de causar tamanha destruição como a gente vê. E aí, essas placas, eu falei para vocês que elas se movimentam. E como que acontece essa movimentação? Né? Esse tipo de movimento ele é causado por diferenças na temperatura e na densidade, e é chamado de convecção, tá? Então, o que que acontece? Nós sabemos que a temperatura e a densidade ela vai influenciar. Se algo ele é mais denso, né, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Se algo é menos denso, ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Então, aqui, ó, a gente vai ter essas placas que ficam aqui nessa região. E o que que acontece aqui? Internamente, a temperatura é maior, já que nós estamos indo em direção ao núcleo, né? A temperatura aumenta. E aqui em cima, a temperatura é menor. Então, o que que acontece? Quem está aqui em cima, que a temperatura é menor, é mais denso. Temperatura menor, mais denso. Vai fazer o quê? Descer. E quem está aqui, a temperatura é maior. A temperatura maior é mais denso, ou seja, o que vai acontecer? Subir.
Então, vai ficar o tempo todo essas placas realizando esse movimento. E esse movimento, né, em determinada situação, determinada região, pode levar aos tsunamis, aos terremotos, às erupções vulcânicas, tá? Então, esses movimentos aqui são os movimentos da placa, né, que as placas tectônicas realizam. O deslocamento das placas da litosfera é geralmente lento e não é uniforme. Algumas placas podem permanecer milhares de anos praticamente na mesma posição, enquanto outras são deslocadas a uma velocidade de até 3 centímetros, 3 ou mais centímetros por ano. Sabe-se, por exemplo, que a placa sul-americana, onde se encontra o Brasil, e a placa africana estão se separando lentamente, em um processo iniciado há cerca de 138 milhões de anos. Então, aqui vocês estão vendo a placa sul-americana e aqui a placa africana. Elas estão o quê, ó? Se separando. Olha as setinhas, elas estão indo em lados contrários, lados opostos. Falha geológica bem no meio, tá ok? Nós vamos estudar esses movimentos, os tipos, tem nome, tudo direitinho após essa prova. E quais são as evidências, professora? A senhora chega, a senhora fala que essas placas se movimentam. E a gente não consegue ver, porque é lá internamente dentro da crosta, das camadas da Terra. A gente não consegue ver. Como é então que a senhora pode me provar para a gente, né? Ter uma evidência de que essas placas realmente se movimentam. Então, nós temos evidências. As primeiras evidências são as evidências morfológicas, em que os formatos das costas da América do Sul e da África se encaixam, indicando que esses continentes antes estavam unidos e depois separaram. Então, o que que acontece? É o famoso quebra-cabeça. Se você pegar a costa, né, do continente da América do Sul com a costa da África e você tentar se encaixar, juntar elas, porque hoje estão afastadas. Mas se você juntar, você vai ver que se encaixa como quebra-cabeça, né? Então, isso é uma evidência de que provavelmente esses dois continentes, eles eram o quê? Unidos, próximos, e aí foram se afastando com o movimento dessas placas tectônicas, ok? As evidências paleontológicas foram encontrados fósseis das mesmas espécies em regiões de continentes que hoje estão afastados, indicando que no passado estiveram unidos. Então, animais da América do Sul e animais ali da Índia, né, da África, foram encontrados os mesmos animais a partir de fósseis, dando a entender o quê? Que antes viviam todos juntos em um continente só, né, unidos, porque hoje nós temos essas barreiras, hoje é tudo distante, nós temos uma barreira física que especificamente, né, oceanos, muita água, que não tem como esses animais irem nadando, até porque são animais de ambiente terrestre, né, para outras regiões. Então, esse pensamento faz com que essa evidência, né, seja o quê? Mais uma prova de que essas placas realmente se movimentam. Nós vamos ter as evidências geológicas, que são rochas semelhantes em origem, estrutura e idade, são encontradas em regiões complementares da América do Sul e da África, indicando que foram formadas no mesmo local e depois separadas. Ou seja, solo e rocha da América do Sul, ou seja, encontrado no Brasil, também encontrado na África, né? Como que esse solo, como que essa rocha foi para lá? A única explicação é que tiveram o mesmo processo de formação inicial e depois foram aí se distanciando. Outra evidência geológica, depósitos glaciais datados de um mesmo período são encontrados em regiões de vários continentes, atualmente separados, indicando que estiveram unidos no passado. E aqui eu trouxe, né, uma animação para vocês. Professor, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, não estou entendendo. Aqui, galera, é como se fosse, né, a crosta, na verdade é como se fosse, não, é uma simulação da crosta terrestre, né, aqui é o planeta como se fosse do lado de fora, a crosta, e aqui, ó, é aquela região do magma, tá? Aqui são as placas tectônicas, esse movimento aqui, ó, é uma placa tectônica se movimentando. E aqui é a imagem do mundo, né, de todos os continentes, mostrando para vocês, ó, o movimento dessas placas tectônicas e, consequentemente, ó, o movimento dos continentes, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Finalmente acabou. Eu fiz aí uma breve revisão para vocês. Essa aula vai ficar como conteúdo para vocês, mas vocês vão ter a
04 para revisar o conteúdo, e vai ter outro vídeo com mais questões que não foram passadas para vocês, que eu vou postar para vocês terem mais um vídeo para revisar aí para a prova, tá bom? No mais, meu muito obrigada. Qualquer dúvida podem estar perguntando na plataforma ou na própria aula, tá? Bons estudos!